Haribo. Então, bom, muito bem-vindos ao nosso estudo do Bhagavad Gita, penteados e despenteados. Chegou hoje despenteada, eu também, a Mariana não sabemos, e o resto não vamos nem perceber. Então, ainda bem que não somos este corpo material, né? Vamos, depois de a gente brincar um pouquinho, vamos invocar os nossos mestres espirituais para que eles nos abençoem e nos possamos realmente extrair o suco desses ensinamentos de Krishna no Bhagavad Gita, apesar de que eles são infinitos e muitos sentidos cada vez mais profundos podem se extrair deles, e nossa capacidade ainda é limitada, mas pela graça dos nossos mestres espirituais, nós poderemos entender, ou pelo menos pegar um pouco desse néctar para nós. Então, por isso, invocamos sempre as suas bênçãos através dos mantras a continuação. Om Ajnanam Timirandasyan Jnanan Shalakaya Chaksurun Militan Yene Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Divyajnana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swaminya Sirupine Sharanagata Bhaktevya Sudha Bhakti Vidadine Vishuddha Bhakti Siddhanta Daradara Nisevine Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurachese Namaha Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Hitaya Cha, Jagat Hitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya cha, Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavaitai Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shrimad Bhagavad Gita ki Jai, Guru Apatita Pavana ki Jai, Guru Maharaj Paramadhaitu Singha ki Jai, Sri Bhakti Chandra Shantu Maharaj ki Jai, Sri Bhakti Buddha Buddha Maharaj ki Jai, Sri Guru Param ki Jai. Haribo, Sim Pramamad Bhagavad Gita Sampradaya Charyas ki Jai. Ora Premananda. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela, compartilhar. A gente parou da vez passada no verso 2:45. Eu estava vendo, na verdade, isso ainda fazia parte do resumo, mas a gente meio que já começou a falar dele mais extensamente, então vamos continuar daí, do verso 2:42. Então, só para a gente se contextualizar de novo um pouco, a gente está em que a Arjuna, finalmente ele se rende a Krishna, aí ele fala, não sei mais o que fazer, me fala o que eu devo fazer, aí Krishna repreende ele e fala, você fala muito bonito, mas está falando de forma eh, errada, porque os sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos, e começa a explicar para ele o conhecimento que está na base do conhecimento transcendental, que é a diferença entre corpo e alma. O que que é a alma e o que que é o corpo. Então, fala toda essa diferença com muito detalhe. E aí, ainda nesse mesmo capítulo, Krishna começou a falar: bom, eu já te expliquei esse conhecimento básico, fundamental, que é conhecido como filosofia Sankhya, né? Que é o que vai te enumerar os componentes do corpo, os componentes ou as características do corpo, as características da alma. E agora eu vou te falar acerca de um conhecimento mais profundo. Então, Krishna começou a falar acerca de Bhakti Yoga, as características de Bhakti Yoga e Karma Yoga. Então,
Agora a gente só deixa eu ver uma coisa aqui, qual que foi o verso anterior? Ué, como que eu encontro o verso anterior? Ah, esse é o verso anterior. Então ele fala, os homens de escasso conhecimento se apegam muito às palavras floridas dos Vedas, que recomendam diversas atividades lucrativas de elevação aos planetas celestiais, um próximo bom nascimento, poder e assim por diante. Como tem desejo de satisfazer os sentidos e de ter uma vida opulenta, eles dizem que não há nada mais que isto. Então, Krishna aqui vai começar uma série de versos que ele vai falar para Arjuna qual é a forma correta de agir. Então, ele começa a falar acerca da ação. E os Vedas, a gente poderia dizer de alguma forma que os Vedas são o manual do ser humano. Os Vedas, eles ensinam qual é a forma correta de agir no mundo. Só que os Vedas, e aí vem o verso em que a gente parou, é, os Vedas tratam principalmente o tema das três modalidades da natureza material. Eleve-se sobre essas modalidades, ou Arjuna, seja transcendental a todas elas. Libere-se de todas as dualidades e de todas as ansiedades por segurança e ganho e se fixe no eu. Então, lembra que alguns versos anteriores a gente falou que Krishna aqui, ele não está falando para aquelas pessoas que estão cheias de desejos materiais. O Bhagavad Gita, ele é um passo bem mais à frente. Apesar de que se recomenda adorar a Krishna, mesmo se a gente estiver cheio de desejos materiais, mas a compreensão acerca disso surge quando a gente já tem um certo desgosto pelas coisas materiais. Mesmo que ainda a gente esteja preso do cativeiro dos desejos materiais, mas ainda já tem um vislumbre. Então, o que que acontece? Os Vedas, vamos dizer que eles ensinam a forma correta de atuar. A forma correta de atuar a gente pode chamar de Dharma. Dharma muitas vezes é traduzido como religião, mas a palavra Dharma, ela se refere a aquilo que sustenta a vida, ou também pode se referir a aquilo que é a característica natural de um objeto. Então, aquilo que sustenta a vida, né? Qual é a forma correta de se sustentar, por exemplo? E de acordo com a natureza e de acordo com as circunstâncias. Então, os Vedas, eles vão nos ensinar a atuar de acordo com as circunstâncias. Ai, Haribol, Vaishnavi entrou. Bem-vinda. Haribol. Haribo. Que bom que você está aqui. A gente está no capítulo 2, verso 45. Então, mas o Bhagavad Gita não tem problema a gente pegar o bonde andando. Ele, em cada verso tem muito para a gente aprender. Então, nesse verso 45 do capítulo 2, então, Krishna fala, os Vedas, eles vão te falar primeiro das três modalidades da natureza material. O que isso quer dizer? Que os Vedas vão te recomendar qual é a forma correta de atuar de acordo com qual é a sua natureza. E a gente tem uma natureza adquirida de acordo com as atividades e os desejos que nós cultivamos. Então, na digamos que o mundo material, Krishna vai explicar isso bem mais detalhadamente lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita. O mundo material ele está regido por três tipos de energias, que são Sattvaguna, traduzido como modalidade da bondade, Rajaguna, que a gente traduz como modalidade da paixão, ou também se traduz como a ação, né, atividade, e Tamaguna, traduzido como modalidade da ignorância, ou inatividade, inércia também, muitas vezes você usa esse termo. Então, de acordo com os nossos desejos, a gente desenvolve uma natureza. Essa natureza é uma natureza circunstancial, não é a natureza eterna da alma.
a natureza eterna da alma não tem nada a ver com o envolvimento material. E enquanto a alma esteja envolvida com desejos materiais por desfrute dos sentidos, ela vai desenvolver uma certa natureza dentro do mundo material. Então, os nossos desejos não são tão intensos, quando a gente simplesmente deseja cumprir com o nosso dever e ser uma boa pessoa, por assim dizer, e deseja simplesmente obter a sabedoria, isso é influenciado pelo modo da bondade. Então, a gente obtém nascimentos e circunstâncias de acordo com essa natureza que a gente adquiriu e também adquirimos deveres ou dharma. De acordo com essa natureza, nós temos uma certa série de regras para seguir. Então, uma pessoa que tem essa natureza, normalmente, digamos que numa sociedade dividida pelos quatro varnas e ashrams, brahmanas representam o modo da bondade. Então, eles atuam de acordo com essa característica. Então, são as pessoas que cultivam o conhecimento védico, que cultivam a transcendência, que cultivam a a pureza, a limpeza, a compaixão, que cultivam a misericórdia e que não têm realmente desejos materiais para satisfazer, que não estão procurando lucro, que não estão procurando fama, que não estão procurando absolutamente nada. Agora, quando o desejo é um pouco mais intenso, normalmente a pessoa fica influenciada por um tipo de energia da natureza que se chama Rajaguna, ou paixão. Paixão é quando eu quero satisfazer os meus sentidos. Normalmente, os seres humanos, em geral, se encontram influenciados pelos modos da paixão e da ignorância. Normalmente, exceto alguns, por exemplo, os brahmanas, né? Ou pessoas que já têm uma elevação de consciência se encontram mais influenciadas pelo modo da bondade, ou, obviamente, os transcendentalistas estão além inclusive, do modo da bondade. Mas, em geral, todos nós somos movimentados pelo modo da paixão, que é o desejo de satisfazer os nossos sentidos. Normalmente, a gente atua para obter um objetivo. E os objetivos, normalmente, os Vedas discriminam entre quatro objetivos e um quinto objetivo, que é o principal. Então, está Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma significa o desejo de ser uma boa pessoa. O desejo de eu sou a pessoa que faz o bem. Eu sou a pessoa que se comporta bem. Eu sou uma pessoa certa. Esse é um desejo. Eu sou uma pessoa que cultiva a virtude. Daí vem Kama, Artha. Então, a partir de cultivar a virtude, se obtém, de acordo com o que os Vedas ensinam, se obtém desenvolvimento econômico. Então, na verdade, o desenvolvimento econômico é uma consequência natural de cultivar a virtude também. Então, e essa é uma meta da vida. Então, uma pessoa pode desejar ter conforto material. Não estou nem sequer falando de uma pessoa que deseja ser milionária, sino de uma pessoa que deseja ter a sua casa, ter as suas coisas, ter conforto material. Esses são desejos normalmente no modo da paixão. Enquanto mais intenso o desejo, a pessoa mais vai se esforçar. Então, no modo da paixão, a gente se esforça por satisfazer os nossos desejos e obtém o sofrimento e o prazer decorrentes disso. Quando a gente obtém a satisfação, tem prazer, quando não obtém, tem frustração. E para conseguir aquela meta, tem que se esforçar muito, porque não é fácil. E aqueles que estão no mundo da ignorância são aqueles que estão, pode ser na inércia, né? Mas também pode ser que o seu desejo se torna tão intenso pelo desfrute material, que às vezes pode até procurar meios obscuros, por assim dizer, né? Meios que não fazem bem nem para ela, nem para os outros. Então, esse já é influenciado pelo modo da ignorância. Então, o que que acontece? Como existem pessoas de diferentes naturezas no mundo, então os Vedas vão tratar de qual é a forma correta de agir, de acordo com qual é a sua situação.
Então, por isso que Krishna fala neste verso que os Vedas vão tratar principalmente do tema das três modalidades da natureza material. Então, os Vedas se comparam com uma árvore dos desejos. Eles vão satisfazer os nossos desejos de acordo com o que eu quero. Então, os Vedas, eles vão te oferecer recompensas. Então, se você quiser chegar aos planetas celestiais, então você vai adorar, ou tem que se comportar desta forma, tem que seguir estas regras, tem que adorar esse semideus. Ou a mesma coisa, se a gente quer chegar no céu, então tem que ir na missa todo domingo e tem que praticar caridade. A gente também tem essas coisas, só que na nossa versão ocidental, por assim dizer, né? Ou se você quiser trazer o seu amor de volta, você tem que adorar tal entidade. Ou se você quiser obter felicidade, você tem que adorar ou força ou potência para alguma coisa, ou o que for, você tem que adorar tal entidade. Então, são recompensas que são prometidas. Mas Krishna, nesse mesmo verso, ele recomenda: seja transcendental a todas elas. Liberta-se de todas as dualidades e de todas as ansiedades por segurança e ganho. Então, Krishna aqui está recomendando para Arjuna que ele transcenda esse desejo por recompensas, essa vontade de obter um lucro material, ou de obter conforto material, ou de obter segurança, e ele se torne um yogi, ou seja, alguém que está focado no eu. Então, as três modalidades, bom, eu já resumi aqui. Então, Sattva-guna, modalidade da bondade, Rajaguna, modalidade da paixão, Tamaguna, modalidade da ignorância. As atividades materiais existem no âmbito das três modalidades gunas da natureza material. Alguém tem alguma pergunta acerca do tema das gunas? Se tiver, pode falar. Então, tá bom. Então, continuamos. Bom, as atividades são de três tipos, que são karma, deveres prescritos de acordo com a natureza adquirida. Então, os Vedas vão te falar: você pode fazer isso, isso e aquilo. Para satisfazer o seu desejo, se você deseja fama, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Se você deseja tal, então ele vai te ensinar a forma virtuosa de atuar para satisfazer o seu desejo. Então, karma se refere a isso, a agir seguindo as prescrições védicas, né? Então, sei lá, se você quiser ir para o céu, você tem que dar caridade, e tem que visitar os doentes, e tem que ir na missa. É um exemplo, né, para trazer algo mais perto de nós. Mas essas atividades que são sancionadas pelas escrituras, mas que estão atreladas à natureza adquirida, né? A essa circunstância, a essa natureza que a gente adquiriu de acordo com nossos aceitos e desejos. Então, isso se chama karma. Vikarma se refere às atividades não sancionadas pelas escrituras ou às atividades proibidas, né? A gente, por exemplo, no Ocidente, na cultura católica cristã, se tem os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, né? Não matar, não roubar, não desejará a mulher do próximo, não me lembro quais outros temas, são 10. Então, digamos que essas seriam atividades proibidas, atividades que você não deve fazer, né? Que não são sancionadas pelas escrituras. Da mesma forma, as escrituras védicas têm muitas atividades que eles não recomendam a gente fazer. Então, realizar essas atividades se chama vikarma, ou seja, atividades proibidas, que não vão te trazer a satisfação dos seus desejos, mesmo que pareça que sim, que elas vão trazer sofrimento. Então, normalmente os Vedas são muito liberais, os Vedas não se importam, você pode fazer o que você quiser. Mas se você fizer atividades que não vão trazer bem-estar nem para você nem para os outros, que só vão te trazer sofrimento, então não adianta, os Vedas não vão te recomendar isso. Por isso que existem atividades proibidas. Proibidas por quê? Porque não vão te trazer felicidade. Só por isso. E a karma quer dizer a inatividade ou não cumprimento dos deveres. Tanto o Vikarma como a karma são inauspiciosos. Então, se recomenda atuar. Krishna não recomenda para Arjuna abandonar a batalha.
Lembrando disso, que Krishna está falando para ele lutar, mas lutar com uma certa consciência específica. E é a mesma situação de nós na vida. A gente tem que atuar no mundo. A gente tem que agir. A gente precisa fazer a nossa vida, por assim dizer, da forma como todo mundo faz. Mas com qual consciência a gente está fazendo, isso determina qual é a diferença. Então, Krishna está aconselhando Arjuna a ir para a guerra, lutar, mas com qual consciência, né? Então, abandonar a ação ou realizar atividades que não são sancionadas pelas escrituras, as duas coisas são inauspiciosas. Então, as atividades materiais, né, o karma, destinam-se a alcançar resultados positivos para o gozo dos sentidos, como já expliquei. Se você fizer caridade, você vai poder alcançar os céus, né? Ou como nos Vedas falam, para você ter riqueza na sua próxima vida, nessa vida você tem que ser muito generoso. Enquanto mais generoso você for nessa vida, mais riqueza você vai obter na próxima. Então, normalmente essas são ações boas, mas que visam um resultado material. E o que que acontece? Que essas atividades que a gente faz visando um resultado material causam cativeiro no mundo material. E elas estão no modo da paixão. Com, o modo da paixão significa os desejos que a gente tem por desfrute dos sentidos, por obter os objetos dos sentidos. Então, toda vez que a gente tem um desejo material, a gente tem que, a nossa mente fica fixa, de alguma forma, em satisfazer esse desejo. Então, a gente, de alguma forma, tem o desejo de desfrutar. Nossa, como eu queria poder ter dinheiro e viajar para onde eu quiser. Talvez agora eu não posso, mas esse desejo já está aí, implantado na nossa mente. De alguma forma, a gente vai tentar satisfazer esse desejo ou vai acumular méritos suficientes para, em algum momento, seja nesta vida ou na próxima, satisfazer esse desejo. Então, quer dizer que eu vou ter que nascer de novo para satisfazer esse desejo. Enquanto a gente ainda tiver desejos materiais, enquanto a gente ainda quiser satisfazer os nossos sentidos com os objetos dos sentidos materiais, a gente está preso de nascer de novo no mundo material. E a gente nasce de novo, tem que morrer de novo. Quando finaliza as atividades materiais, se abre a oportunidade para a compreensão espiritual. Então, Krishna está meio que falando para a gente se elevar até esse ponto, em que a gente já não precisa mais nascer de novo neste mundo material, né? Então, Krishna pede para Arjuna atuar mais no plano transcendental. Então, o Bhagavad Gita, logo no início, ele quer nos colocar no plano transcendental. Logo no início, ele quer que a gente, obviamente, Arjuna, ele está falando para Arjuna, mas através de Arjuna falando para nós, ele quer que nós transcendamos este mundo material. Então, é, bom, como já falei, os Vedas dão atenção especial para as atividades produtivas a fim de atrair as pessoas e levá-las gradualmente até o plano transcendental. Porque há mais pessoas querendo alcançar metas materiais, a parte dos Vedas que trata das três modalidades é mais extensa que a que trata da transcendência. Os Vedas esclarecem sobretudo os assuntos karma e jnana, etc., constituídos das três gunas, mas também falam de bhakti. Então, nos Vedas, principalmente, vai se tratar o tema de como atuar de acordo com a sua natureza adquirida. Ou, se você tiver uma certa natureza, normalmente no modo da bondade, que te leva a renunciar à ação no mundo material e a cultivar o conhecimento acerca do eu, acerca do ser, da diferença entre o ser, né, a alma e o mundo material, etc. Isso se chama normalmente jnana. Então, esse é um passo mais para frente do que karma, certo? Mas os Vedas também vão falar da transcendência, que é Bhakti. De fato, os Vedas, eles são a autoridade. Então, o Bhakti, ele é autêntico porque ele está nas escrituras védicas, porque nos Vedas se fala do Bhakti. Então, esse é um ponto muito importante, é que a gente sempre, os Vedas, mesmo que eles falem de todos esses assuntos
de como se elevar para obter recompensas materiais. Entendemos que eles falam disso para elevar gradualmente a consciência das pessoas. Então, uma pessoa que, para obter um fruto material, adora um semideus, é muito melhor do que uma pessoa que não adora nenhum semideus e pensa que a única forma de obter frutos materiais é enganando os outros. Então, os Vedas, eles sancionam qual é o processo correto, mas a ideia é que essa pessoa, pouco a pouco, vai elevar a sua consciência. Pelo menos a pessoa que adora um semideus para obter algum benefício material, seja o que for, seja segurança, saúde, prosperidade, seja o que for, essa pessoa pelo menos compreende que existem forças superiores que controlam a natureza, e que essas forças são sutis e que existe uma diferença entre o mundo material grosseiro que nós podemos perceber com os sentidos e esse mundo sutil que é mais poderoso do que o mundo grosseiro. Então, essa pessoa já está um pouquinho mais para frente. Mas os Vedas também vão nos falar acerca de Bhakti. E por isso que o Bhakti é autêntico, porque os Vedas falam de Bhakti. Escrituras como Pancharatrika, Smriti, Gita Upanishad, Gopala Tapani Upanishad, o Bhagavata Purana e outros tratam o tema da transcendência. Então, existem muitas escrituras védicas onde se trata o tema de transcender as gunas. E, basicamente, o Bhagavad Gita é uma dessas. O Gita Upanishad se refere ao Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita vai nos falar acerca do Bhakti, que é o tema mais precioso, mais importante dos Vedas, que é como a gente consegue realmente chegar a Sri Bhagavan, como conseguimos chegar à morada suprema, onde a gente não precisa mais voltar a este mundo material, não precisaremos mais nem nascer nem morrer. Então, Krishna sugere que Arjuna se liberte das três forças coercitivas da natureza material e se firme na transcendência. Então, primeiro Krishna respondeu para Arjuna as perguntas, né? Tá bom, ele está muito preocupado porque vai matar os seus parentes, ele está muito preocupado também com a sua própria felicidade e tudo mais. E Krishna primeiro começa para ele o conhecimento, ele já começa com o básico da transcendência, né? Que é, ou da sabedoria, que é compreender a diferença entre corpo e alma. Mas aqui Krishna ainda quer que Arjuna vá mais um pouco, e é que ele se liberte da influência do mundo material, da influência dos desejos materiais. Por isso que ele aqui vai começar a falar acerca de como atuar. Dos temas tratados nos Vedas, prefiro os assuntos transcendentais. Verso 46. Todo sucesso conseguido pelo pequeno poço pode cumprir-se de imediato pelas grandes correntes de água. De forma similar, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o objetivo que há por trás deles. Então, Krishna, ele não está falando para, não está desprezando os Vedas. Não é que os Vedas não sejam importantes, porque eles tratam dos modos da natureza material. Os Vedas tratam dos modos da natureza material porque nós estamos influenciados pelos modos da natureza material. É por isso que eles vão falar acerca dos modos da natureza material, por misericórdia para com nós. Porque como os seres humanos estamos tão envolvidos nos nossos desejos materiais, então os Vedas, por misericórdia, vão nos falar, tá bom, você quer satisfazer esse desejo? Então satisfaça desse jeito, porque assim você vai se elevar até chegar ao ponto de se tornar uma alma liberada, completamente transcendental. Mas aqui Krishna de fato já fala direto para Arjuna. Simplesmente qualquer desejo que você possa satisfazer seguindo os preceitos védicos, você pode satisfazer facilmente se você se dirige diretamente aos tópicos dos Vedas que têm a ver com a transcendência, que como vimos antes, eles são em menor quantidade porque existem menos pessoas interessadas no tópico da transcendência. E a gente é só olhar na rua quantas pessoas estão correndo atrás de satisfazer os seus desejos e quantas pessoas estão tentando compreender o porquê da existência e tentando cultivar um sentimento mais elevado. Então, com certeza que a maior
a maioria arrasadora, tipo, muitas pessoas, todo mundo está simplesmente correndo atrás de satisfazer os seus desejos. Então, mas Krishna está falando, vai diretamente para aquela parte dos Vedas que é, na verdade, o propósito. Então, os Vedas, eles vão te levar lentamente a elevar a sua natureza lentamente com o propósito de finalmente chegar ao Bhakti. Então, Krishna está falando, vai direto para o Bhakti, porque você vai poder satisfazer os seus desejos, né? Então, os Vedas têm um propósito. E o propósito dos Vedas, por isso que Krishna falou aqui, para aquele que conhece o propósito dos Vedas, ou todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o objetivo que há por trás deles. Então, prometer para alguém que se é virtuoso vai alcançar os seus, e de fato isso acontece se uma pessoa é caridosa, ganha riqueza na sua próxima vida, se uma pessoa é virtuosa nasce no mundo dos semideuses, até que esgota os seus méritos e tem que nascer de novo no mundo dos seres humanos, e assim vai rodando eternamente. Então, mas tudo isso tem um propósito, que é colocar as pessoas no caminho certo, para que finalmente cheguem na transcendência. A ideia dos Vedas não é nos enredar no mundo material, sino ajudar a gente a se desenredar aos poucos. Então, por isso, se explica que os Vedas, como eles vão te apontar um objetivo material, mas na verdade com a ideia de te mostrar uma outra coisa. Então, por exemplo, tem um conjunto de estrelas no céu, né? Que tem uma estrela que nos Vedas chama Arundhati. Mas para você conseguir ver essa estrela, você precisa ver outras estrelas que estão perto, só que elas são mais fáceis de observar. Então, da mesma forma, quando a gente tem muitos desejos, para a gente é mais fácil de ver, de enxergar aquelas coisas que satisfazem os nossos desejos. Então, quando a gente tem muitos desejos, não vem aqui me falar de amar a Deus, porque eu quero satisfazer os meus desejos. Então, os Vedas vão nos mostrar primeiro esse caminho, mas o propósito deles é apontar através desse caminho nos apontar o objetivo real, né? Que é o amor por Deus. Os propósitos dos Vedas é identificar a ilusão nascida dos três modos da natureza material para evitar cair preso dessa ilusão e transcender os modos gunas, o qual é o verdadeiro objetivo último dos Vedas. O Bhagavad Gita é de tanta importância porque ele revela o propósito dos Vedas, falado pelo próprio Krishna, que é o próprio autor ou fonte original dos Vedas. Todos os propósitos conquistados pela seção dos Vedas, que fala de triguna, se comparam com um pequeno poço, podem facilmente ser alcançados pela seção transcendental, que se comparam com um grande reservatório de água. Todos os frutos conquistados pela adoração a diversos semideuses podem ser obtidos simplesmente adorando Bhagavan. Apenas Sri Bhagavan pode satisfazer todos os desejos. A ideia é que nenhum semideus pode fazer nada se não contar com a, como se fala isso, com a, não sei qual é a palavra certa, digamos que com as bênçãos da Suprema Personalidade de Deus. Então, os semideuses parecem estar mais perto. Então, se compara com quando a gente, sei lá, às vezes uma criança, ela quer conseguir alguma coisa, eu quero ir brincar em tal lugar. Mas só que falar com a mãe para conseguir essa autorização é muito difícil. Então, às vezes se fala com o pai é mais fácil de lidar e ele vai te talvez ajudar a que a mãe te autorize, né? Mas eles, em últimas, estão trabalhando juntos, digamos que em geral, né? Ou como deveria ser. Então, se a criança consegue primeiro, é mais fácil falar com o pai, mas o pai só vai autorizar se a mãe autorizar. Essa é a verdade. Só que para a criança, talvez tinha, digamos, nesse exemplo, tinha mais proximidade com o pai.
Então, da mesma forma, às vezes adorar os semideuses parece que é mais próximo, que é mais próximo se eu adoro o Ganesha, se eu adoro o Shiva, se eu adoro o Lakshmi Devi. Parece que fosse algo mais próximo. Mas eles não podem dar nada que a Suprema Personalidade de Deus não autorizar. Esse é o ponto. Eles não trabalham independentes, eles não têm força nem poder nenhum de forma independente do poder supremo, da fonte de todo o poder, né, que é a Suprema Personalidade de Deus. Então, por isso se recomenda no Srimad Bhagavatam, tem um verso, né, que diz Akama Sarva Kamo Va Moksha Kama Udara Bihi Tivrena Bhakti Yogena Jayata Purusham Param. Ou seja, que se você tiver todos os desejos, ou se você não tiver nenhum desejo, ou se você desejar a liberação, uma vez que tenha conquistado inteligência superior, deverá adorar a Bhagavan, esmerando-se intensamente em Bhakti Yoga. Isso recomendo o Bhagavata Purana, que é com desejos ou sem desejos, o melhor caminho é a gente ir direto na fonte, que vai autorizar ou não a satisfação dos nossos desejos. E se a gente se aproximar dessa fonte, obviamente sem desejos, sino desejando apenas satisfazê-lo, aí a gente já ganha o direito a ser liberado. Em outras palavras, Krishna recomenda a Arjuna que abandone todos os desejos materiais e se refugie apenas em Bhakti Yoga, serviço devocional. Bhakti Yoga é uma palavra muito completa, que ela tem, tipo, são muitas. Existe, por exemplo, um livro chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, que a primeira parte só descreve qual é o significado de Bhakti, de Bhakti puro, o Tama Bhakti. Então, a tradução que a gente faz normalmente, que Srila Prabhupada fez para facilitar a nossa vida, é serviço devocional. Mas serviço devocional não é uma palavra caprichosa que quer dizer simplesmente, eu faço serviço devocional porque, sei lá, eu acendo uma vela todo dia para Deus. Na verdade, é um processo. E é um processo que está já determinado quais são os passos desse processo. E o processo de Bhakti Yoga começa com a iniciação. Esse é o primeiro passo, quando você encontra um devoto que está dedicado ao serviço devocional, que segue esse processo, que foi iniciado também e que realiza todas as outras práticas específicas, descritas em detalhe, de quais são as práticas que fazem parte do processo de Bhakti Yoga, e essa pessoa segue. Então, o primeiro passo é tomar iniciação com um mestre espiritual, que seja também um praticante sincero desse processo. Então, é um processo que tem os seus passos específicos, não é simplesmente, eu faço o serviço devocional porque eu cuido bem dos meus filhos e ofereço isso a Krishna. Tem que ver, é isso que faz parte do processo de Bhakti Yoga? É um processo específico, não é simplesmente o que surge da minha mente, sino que é um processo específico que tem as suas descrições. Implica fazer isso, etc. Pouco a pouco a gente vai falar mais profundamente acerca do que é o Bhakti Yoga e Krishna vai nos explicar muito mais profundamente também. Praticar Bhakti Yoga, serviço devocional, que é transcendental aos três modos da natureza material, Nirguna Bhakti, é a única forma de conquistar os três modos da natureza material, não há outra maneira. Nos Vedas, eles vão nos falar acerca de uma sessão dos Vedas acerca de karma, outra sessão acerca de jnana, e existe uma sessão acerca de bhakti. Então, qual é o processo para você adquirir jnana, o conhecimento acerca do ser? Existe um processo, então a pessoa tem que realizar meditação em uma forma específica. Não é simplesmente a meditação de me sentei, respirei profundo e pronto. Não, era um processo de meditação muito regulado, seguindo regras estritas. Então, você tem que se levantar em tal horário. Nesse horário, você tem que fazer certo tipo de rituais. Depois, você tem que jejuar de tal forma, em tal dia específico. Tem que praticar celibato dessa forma e dessa forma. Então, é um processo muito bem descrito. E, normalmente, era seguido em eras anteriores. Hoje é um processo muito difícil,
e hoje em dia é mais difícil ainda de seguir, né? Então, e existe o processo de karma, que também é descrito. Não é simplesmente, obviamente, qualquer coisa que sai da minha cabeça. Então, só para esclarecer que esses são processos que são detalhados, que não são processos que não é simplesmente uma palavra. O fato de que a gente traduza com uma palavra só não quer dizer que é o que venha na minha mente com essa palavra, sino que eles estão bem descritos nos Vedas. Então, até aí alguém tem perguntas, comentários? Nele. Então, tá bom. Então, vamos lá. Verso 247. Você tem direito de cumprir com seu dever prescrito, mas não aos frutos da ação. Nunca se considere a causa dos resultados de suas atividades, nem jamais se apegue ao não cumprimento de seu dever. Bom, Krishna está colocando Arjuna e colocando a nós junto no processo da transcendência. Então, o tema do desejo é muito importante. Porque o desejo é assim, no Srimad Bhagavatam tem um verso muito legal que está no canto 11, que é quando os quatro Kumaras perguntam para o Senhor Brahma como é que pode ser a relação entre a mente e os objetos dos sentidos é recíproca. Então, a mente ela está sempre ensejando pelos objetos dos sentidos e esses objetos dos sentidos entram na mente na forma de desejo. Então, eles perguntam como é possível cortar esse vínculo. E o senhor Brahma fica muito confuso, porque ele não sabe como responder essa pergunta, pelo fato de que ele mesmo está envolvido com a sua própria criação. Ele mesmo está, ele, a sua mente está atrelada à sua própria criação, então ele não consegue encontrar a resposta. E ele fica muito confuso. Então aí ele ora, e aí aparece o Senhor Supremo, na forma de um cisne transcendental muito simbólico que ele aparece como um cisne, Hamsa Avatar, Hamsa quer dizer cisne. Acredito que a característica específica do cisne é que ele consegue, se você tiver uma bacia com água e leite, ele consegue extrair apenas o leite e deixar a água. Então, na forma como cisne, se diz que Krishna extrai apenas o que é essencial, né? E nos fala acerca dessa resposta a essa pergunta tão importante de como é que se quebra essa relação. Só que, bom, a resposta de Krishna, né, nessa forma como Hamsa Avatar, ele fala, essa relação não tem como se quebrar, porque a mente, ela está sempre relacionada com os objetos. A mente, ela é como se fosse, às vezes é chamada do sexto sentido, porque ela pega todas as informações adquiridas pelos sentidos e aceita essa informação ou rejeita. Então, agrada, se sente agradada com essa informação ou se sente desgustada, desagradada e rejeita. Então, isso não me deu prazer, não quero. Ah, isso me dá prazer, eu quero. Então, o tema é os desejos, eles estão instalados na mente material e eles vão estar sempre instalados nessa mente material, porque a mente material está em direta relação com os objetos dos sentidos. Enquanto a gente estiver controlado pela mente material, vamos estar envolvidos no mundo material. Então, Krishna está dando o caminho para a gente se desembaraçar do mundo material. Então, como começar esse processo da gente renunciar, por assim dizer, aos desejos materiais? Mais para frente, Krishna vai falar que isso não é assim tão simples, não, mas começa a explicação, pouco a pouco. Então, Krishna fala, primeiro você tem que atuar como um assunto de dever. Então, você tem que cumprir com o seu dever prescrito. No caso de Arjuna, é ser kshatriya, ser um guerreiro. Ele tem que lutar nessa guerra porque era o correto. Mas não se apegue aos frutos da ação.
nunca se considere a causa dos resultados de suas atividades. Então, quando a gente considera que o que nós fazemos, eu ganhei um chacinho. Obrigada. Hum, tá muito bom. Espero que vocês ganhem chacinhos também. Oh, a irmã já ganhou. Aí, bom. Então, então Krishna começa a falar, né? Não se apegue, você simplesmente tem que atuar como um assunto de dever, mas sem desejar os frutos da sua ação. Normalmente a gente atua e a gente tem dois sentimentos. Um, eu que estou fazendo, e dois, portanto, eu mereço o resultado. Então, eu estou me esforçando por tal coisa, eu estou sendo, eh, atuando ou daquela forma, portanto, o resultado é o meu direito natural. Então, Krishna está falando, olha, sempre que você atua pensando que você é a causa dos resultados, então você vai ter que receber esse resultado. Então, por isso, Krishna está falando, não atue pensando que você é a causa do resultado e não atue almejando o resultado. Atue porque é o seu dever, mais nada. Mais nada. Isso já é uma coisa muito por cima da nossa média, normalmente, pelo menos da minha média, né? Normalmente a gente atua querendo o resultado. Eu fiz uma coisa boa. Obviamente existem pessoas altruístas, mas até mesmo quando a gente atua de forma altruísta, a gente almeja um certo reconhecimento. A gente almeja, no mínimo, um agradecimento. Às vezes a gente pode falar, tudo bem que não me agradeceu, mas no fundo a gente almeja esse tipo, ou pelo menos o meu próprio reconhecimento, ou o reconhecimento das pessoas que estão perto de mim, de, olha, eu faço isso de forma altruísta. Eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa caritativa. Então a gente almeja, às vezes o resultado está no plano mais sutil. Às vezes não é simplesmente uma recompensa de eu faço isso se você me paga, então o dinheiro é a minha recompensa. Se não, eu faço isso, você não precisa me pagar nada, mas eu sou muito boa. E eu gosto que as pessoas perto de mim me vejam como uma pessoa boa. Então a gente tem uma recompensa mais sutil, que é a recompensa de ter um bom nome, né? Então Krishna fala isso, atue simplesmente porque é seu dever, mas não se age a causa dos resultados, não almeje o resultado, mas ao mesmo tempo jamais se apegue ao não cumprimento do dever. Ou seja, a inação também não é recomendada por Krishna. Krishna não recomenda se todo mundo parar de atuar, então o mundo cai aos pedaços. Simplesmente não tem mais comida para comer porque ninguém planta uma semente na terra, ninguém rega essa semente, ninguém colhe e ninguém distribui. Então, Krishna, para o mundo se sustentar, Krishna criou o mundo desse jeito. Obviamente que existiam nas eras anteriores, né? E em Satya Yuga, as pessoas não precisavam trabalhar, porque o clima era perfeito, então não precisavam nem construir casas, toda a comida está disponível, deliciosa de forma natural. Mas é uma outra era onde as pessoas têm outro tipo de mentalidade. Então, por isso, o mundo é diferente. No mundo em que nós vivemos, esse mundo responde à mentalidade das pessoas que vivemos aqui, a uma eh, relação recíproca. Então, no mundo em que nós vivemos agora, na era em que nós vivemos, temos que trabalhar para sustentar a existência. Então, Krishna fala, você não pode se apegar a não trabalhar, mas não trabalhe almejando o resultado. Então, Krishna está começando a dar as dicas para dar os primeiros passos na transcendência, né? Então, Krishna já falou sobre Jnana Yoga, ou Sankhya, né, que é aquela diferença entre corpo e alma, etc. Bhakti Yoga, e agora ele vai começar a falar acerca de Karma Yoga, que é o tema da ação, né? Então, só para lembrar, Karma Yoga, que é oferecer os resultados do trabalho ao Senhor Supremo, isso a gente já tinha visto no
quando falamos do verso 39 do capítulo 2, Karma Yoga quer dizer oferecer os resultados do trabalho ao Senhor Supremo sem desejá-los. Então, Karma Yoga, ele está no modo da paixão. Por quê? Porque eu ainda me considero, eh, ou ainda tenho esse desejo, essa vontade de agir, essa vontade de, e ainda me considero de alguma forma a causa desse resultado, né? Sei lá, eu trabalhei mas eu dou meu dinheiro para Krishna, eu dou meu dinheiro para a pregação, eu dou meu dinheiro, mas eu ganhei o meu dinheiro e ofereço para Krishna, né? Eu ganhei isso e eu estou oferecendo isso para Krishna. Então, ainda há uma identificação com o corpo material bem forte, e ainda há um desejo material por reconhecimento, e ainda há mais já a devoção. Por isso chama Karma Yoga. Por isso que não é simplesmente o processo de karma só, sino que é um karma já misturado com devoção. Então, ainda eu me considero o autor das minhas atividades, ainda eu considero que eu tenho direito ao fruto, mas há uma certa devoção e eu quero oferecer o fruto para Krishna. Então, esse é um primeiro passo, né? Que existe Jnana Yoga, que está atado ao modo da bondade, que é um passo mais além, que é quando se cultiva o conhecimento, mas não o tipo de conhecimento que vai te levar a simplesmente te fundir no Brahman pessoal, sino aquele tipo de conhecimento que vai te ensinar a diferença entre corpo e alma, a compreender quem que é Ishvara, quem que é o Senhor Supremo, qual que é a relação da alma com Ishvara, com a Suprema Personalidade de Deus, qual que é a relação da alma com o mundo material, qual que é a relação de Deus com o mundo material, né, da Suprema Personalidade de Deus com o mundo material. Então, já há um conhecimento que já existe essa não é simplesmente aquele conhecimento para eu não ter que sofrer mais no mundo material. Eu não quero mais sofrer, eu já entendi que o mundo material é sofrimento, então eu quero me fundir no Brahman pessoal, onde não exista mais a consciência do eu e esse sofrimento que implica. Então, não é esse tipo de conhecimento. Jnana Yoga é quando já existe um conhecimento mais elevado, superior a isso, e que esteja atrelado com devoção, mas ele está ainda atrelado ao modo da bondade. E Bhakti Yoga é realizado através de ouvir e cantar, como eu falei, existem vários passos no processo de Bhakti Yoga, então por isso aqui menciona dois, ouvir e cantar. Que normalmente quando menciona dois, quer dizer e todos os outros, né? Menciona um ou dois, quer dizer isso e todos os outros, ouvir, cantar, etc., né? E é transcendental os modos da natureza material. Bom, a gente já falou, karma é ação coerente com os deveres prescritos, de acordo com os modos da natureza material adquiridos pelas pessoas. A gente já falou isso, bikarma, que é ação caprichosa, não sancionada pelas escrituras, ou ação pecaminosa, a karma, que é o não cumprimento dos deveres prescritos ou a inação. Os deveres prescritos podem ser de três tipos, né? Nitya Karma. Vocês veem que os Vedas, eles são muito específicos. Eles nunca vão te falar uma palavra simplesmente como a gente está acostumado. Ah, ação. Não, quando eles falam ação, eles estão se referindo a quê? Então, falar karma. Karma quer dizer realização dos deveres prescritos. O que são deveres prescritos? A gente fala, os deveres prescritos, aqueles deveres que as escrituras te falam, mas tá, o karma são de três tipos, então, nitya karma, que é as suas atividades diárias, todos os dias você deve levantar, adorar a Deus, ou sei lá, ou cumprir com o seu dever, né? Você tem que, qual é a sequência de atividades que você deve realizar todo dia de acordo com a sua natureza. Na Naimitika Karma, que são os deveres ocasionais ou emergenciais, mas se as circunstâncias mudam, você tem outros deveres. Mas, tipo, você está no seu dia a dia, o seu dever é, sei lá, uma adolescente tem que ir na escola, tem que estudar, tem que pôr atenção para o professor. Mas se houver um terremoto, aquela criança tem o dever de sair correndo fora da escola, antes da escola derrubar na cabeça dele. Então, o Naimitika Karma quer dizer os deveres emergenciais ou ocasionais de acordo a uma circunstância diferente do dia a dia.
por algum motivo, alguma emergência, alguma coisa, tem um certo tipo de deveres diferentes. Se você está, não sei, ou acontece um acidente, você pode não ser médico, mas você tem o dever de, aconteceu bem na sua frente, o seu dever é ajudar, por exemplo, né? Então, dever não quer dizer que você sempre tenha que ajudar a todo mundo que tem um acidente, mas se numa circunstância específica, você tem que fazer isso, certo? E Kamya Karma, que significa atividades frutivas. Então, Kamya Karma, assim como Vikarma e a Karma, ou seja, como a inação e a ação contrária às escrituras, se considera inauspicioso. Ou seja, atuar simplesmente para satisfazer os desejos só te enreda no mundo material. Se eu falar isso para minha mãe, me mata, né? Por quê? Porque ela não consegue entender como todo mundo neste mundo, né? Que você não tem que simplesmente atuar para satisfazer os seus desejos, que não é esse o caminho. Mas se você falar isso para qualquer pessoa, a pessoa vai falar, mas tá doida. Eu trabalho porque eu quero dinheiro, porque eu quero construir a minha casa, porque eu quero viajar, porque eu quero isso. Então, como é possível que atuar simplesmente com o propósito de satisfazer os desejos é inauspicioso? Sim, é inauspicioso desde o ponto de vista da transcendência. Por quê? Porque você não consegue alcançar a transcendência se você simplesmente atuar para satisfazer os seus desejos. Então, desde o ponto de vista materialista, muito bom. Você tem que ter um motivo material para você ter vontade de ir todo dia trabalhar. Mas, desde o ponto de vista da transcendência, atuar simplesmente para satisfazer os seus desejos só vai te deixar preso do mundo material, mais nada. Então, como a gente está olhando desde o ponto de vista da transcendência, isso se considera inauspicioso. Mas quem se refugia em Bhakti, ou seja, no processo da transcendência, pode praticar Nitya Karma e Naimittika Karma exclusivamente em prol de sua subsistência. O que que isso quer dizer? Que a gente não pode abandonar o cumprimento dos nossos deveres se a gente não estiver na posição correta para abandoná-los. Não quer dizer que ninguém possa abandonar os deveres circunstanciais que nascem do fato de eu ter um corpo material e uma posição social, etc. Existem pessoas que estão em um nível que eles podem abandonar, sim. Mas enquanto a gente não estiver nesse nível, enquanto para a gente ainda for importante atuar neste mundo material, se relacionar neste mundo material, então a gente tem que cumprir com o nosso dever. Seja ele o nosso dever diário ou o nosso dever circunstancial. A inação não é recomendada, simplesmente abandonar tudo por abandonar não é o caminho que... Gente, entrou um mosquito. Eita, um mosquito. Nos entrou no lugar errado e morreu. Eita. Hum. Eita, essa música. Ai, meu Deus. Ai, gente. Acabo Tava de comer. gostoso. Não. Entrou? É, ele foi direto assim, gloc, Ai, não. pequenininho. É. Nossa Senhora. Que má sorte desse mosquito. E má sorte minha que tive que engolir. Black. Bom, e olha que a gente não está falando do gosto. Ainda seria justificado, mas não é. Isso é coisa importante. Mas, enfim. Isso fica claro, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Qualquer dúvida, é só falar. Então, tá. Por que que Krishna nesse verso fala não se considere a causa da ação? Alguém que se apega ao resultado do próprio trabalho é também a causa da ação. Assim, ele desfruta, sofre dos resultados das próprias ações. Então, Krishna fala nesse verso, não se considere a causa da ação. Por quê? Porque senão você vai ter que ter o resultado. Ou seja, se eu sou a causa da ação, eu tenho direito ao resultado. Se eu considero que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu também considero que o resultado é meu direito. Então, sim, você vai ter que nascer de novo para poder eh,
ter esse direito, essa recompensa, né? Por isso, o trabalho visando resultados torna-se a causa do cativeiro. Os resultados com certeza virão e deverão ser sofridos ou desfrutados. Então, é isso. Se desenredar do mundo material, Krishna vai falar mais para frente, é impossível, mas há um caminho. E Krishna vai falar isso alguns capítulos mais para frente, e ele aqui está tentando começar a desenvolver esse caminho, né? A nos mostrar esse caminho. Então, ele está falando primeiro, olhe para dentro. Se desenredar do mundo material não tem nada a ver com o mundo externo. Por isso que o mundo externo você tem que continuar atuando. Você tem que continuar cumprindo com o seu dever. Se você é professor, você tem que continuar sendo professor. Se você é um homem de família, tem que continuar cuidando da sua família. Se você o que for, você continue, né? Sempre que essa atividade não seja inauspiciosa, pecaminosa, né? Se você é um assassino, melhor você não ser mais um assassino, né? Porque isso só vai te prejudicar. Mas, digamos que, em geral, você tem que continuar com a sua vida. Mas, olhe para dentro. Olhe para dentro quer dizer com a mentalidade com que você está fazendo aquilo. Você está fazendo aquilo porque é seu dever? Você está fazendo aquilo porque você almeja obter um resultado com isso? E se você está fazendo isso, almejando o resultado, você vai ter que desfrutar desse resultado. Sim, tá bom, você ganhou isso como um direito, então é seu. Toma. Mas isso só nos enreda no mundo material. Eu sei que esse tema não é tão fácil, porque nós todos estamos presos do mundo material. É esse o ponto, que nós todos estamos presos de, de compreender que nós somos os autores de tudo o que nós fazemos, né? E que, portanto, o resultado é nosso. Então, mesmo que a gente agora não consiga entender, a gente vai compreendendo o tema pouco a pouco, pelo menos o tema de que os nossos desejos importem. De que não se trata, o Bhagavad Gita não vai nos falar simplesmente o Bhakti Yoga, não é um processo que se trata de você atuar de forma externa, de uma determinada forma. Essa atuação externa, ela ou é o resultado do processo interno, ou é mera performance que vai te ajudar no processo interno, mas que em si ela é secundária. Então, o processo do Bhakti Yoga é um processo de se libertar do cativeiro material para a gente conseguir chegar aos pés de Sri Bhagavan, para a gente conseguir realmente chegar à autorrealização de quem eu sou eternamente, qual a minha relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus, qual a minha atividade eterna. Então, passa por uma mudança de mentalidade, não de vestimentas. Não se trata de se eu uso roupa devocional, se eu uso tílaca, se eu uso essa, senão qual é a mentalidade com a qual eu me relaciono com o mundo. E para eu mudar a minha mentalidade, eu preciso da companhia de pessoas que tenham uma mentalidade superior. Por isso que o processo de Bhakti Yoga é um processo específico e o primeiro passo do processo do Bhakti Yoga é ter um mestre espiritual, prestar serviço a esse mestre espiritual e indagar a verdade, perguntar por eh, a verdade para esse mestre espiritual. Então, o primeiro passo é a associação. A gente precisa de estar perto de pessoas. Não, não importa se a gente está sempre rodeado de pessoas materialistas, a gente vai ter uma mentalidade materialista também. Então, a associação é fundamental, por isso que o processo mais importante é a gente estar perto de pessoas que têm aquela mentalidade que a gente almeja alcançar. Por quê? Porque nossa mentalidade ela já está atrelada ao mundo material, estando rodeado de pessoas que só têm essa mentalidade, a gente só vai continuar cultivando o mesmo tipo de mentalidade. Então, e o processo não importa, ninguém não é que você morre, então você vai lá no Senhor da Morte e fala, não, mas eu coloquei tilaca todos os dias, né? Ou eu fui na igreja todos os domingos. E daí? Se você ainda continua com a mentalidade materialista, você tem que nascer de novo e tem que receber o resultado das suas ações boas ou ruins.
e pronto. Não importa, o processo externo não tem a ver com o processo interno. Tem uma relação, sim. Não é que a gente desdenha o processo externo, a roupa, a, os rituais, tudo isso não é desdenhado porque eles têm um propósito, mas o propósito é nos ajudar na mudança interna. Então, o indivíduo torna-se a causa da ação unicamente quando age desejando, ou seja, quando nós almejamos o resultado da nossa ação, aí é que a pessoa se denomina como a causa da ação. Então, por isso que Krishna fala nesse verso, não se considere a causa da ação. Quer dizer, não atue desejando o fruto, né? Krishna está falando para Arjuna no momento em que ele vai lutar uma guerra. Então, ou ele tem que desejar ganhar e ir para os planetas celestiais como consequência, ou ganhar, então, desfrutar do reino terreno como consequência da sua vitória, ou então morrer na guerra e ir para os planetas celestiais por ter morrido como um guerreiro, com toda a honra de um guerreiro. Então, Krishna está falando, você vai ter que sofrer ou desfrutar desse resultado, seja como for, independentemente de qualquer coisa, o resultado vai vir. Mas você vai estar preso desse resultado se você deseja o resultado. Mas se você atua como um assunto de dever, você vai começar o caminho para se libertar do mundo material, certo? Então, cumprir com o dever, sem apego aos resultados, por mero dever, conduz à liberação do cativeiro material. É isso que a gente está falando, cumpra com o seu dever. Mas como a gente quer, Krishna está querendo levar a Arjuna para o ponto mais elevado, então para se libertar do cativeiro material, você não pode desejar atuar simplesmente para satisfazer o desejo. Você tem que atuar porque é o seu dever, mas sem esperar o resultado, né? Não participar da batalha é outro aspecto do apego. A inação ou não cumprimento do dever é pecaminoso e não conduz à salvação. Então, em últimas, Krishna está falando para ele: você querer renunciar a tudo é também um certo apego, né? Então, é igual que a Krishna não está recomendando que nós renunciemos a tudo. Porque, no últimas, a gente também, até mesmo na renúncia, há um certo apego pelo prestígio. É muito comum que a gente encontre uma pessoa que renuncia ao mundo, então renuncia, sei lá, toma os votos de renúncia e se veste como uma pessoa que renunciou ao mundo, mas normalmente também é um desejo por fama, por nome. Nossa, como essa pessoa é renunciada, nossa, como essa pessoa é sacrificada, nossa, como essa pessoa faz tal coisa. Então, Krishna não recomenda o que Arjuna simplesmente abandone tudo e vai para a floresta. Ele não está recomendando também que nós abandonemos tudo. Ele está falando que a gente tem que saber qual é a forma correta de atuar. Lutar como um assunto de dever era o único caminho auspicioso para Arjuna. Basicamente, esse é o resumo, certo? Deixa eu ver como a gente vai. Como estão? Estão cansados já? É muita informação por hoje? Hoje eu achei muito. Aham. E a Vaishnavi? Por mim tá tudo bem, eu tô curtindo pra caramba. É que hoje foi um pouquinho mais pesadinho, né? E Mas É, mas se você deixa eu quiser. ver. Vamos terminar pelo menos este assunto. Sim, 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 não, não. Aí a gente já, quando ele começa a falar de outro ponto, a gente já para. Uhum. Então, verso 2.48. Seja firme no yoga, ó Arjuna. Execute seu dever e abandone todo apego por êxito ou fracasso. Semelhante estabilidade se chama yoga. Então, o que que é yoga? Yoga quer dizer atuar para cumprir com seu dever sem desejar o sucesso ou o fracasso, né? Então, essa habilidade mental, sem abandonar os deveres prescritos, concentrar a mente no Supremo e controlar os sempre perturbadores sentidos. Isso é yoga. Simplesmente cumpra seu dever prescrito.
Niskama Karma Yoga, quer dizer, por agir dessa forma se alcança Jnana Yoga. Niskama quer dizer sem desejos, ou seja, karma, né, atuar, cumprindo o dever prescrito, e yoga quer dizer, já a palavra yoga aí está mostrando a devoção, né, ou a relação, ou a união, yoga quer dizer união do ser com o ser supremo. Então, por isso que Niskama Karma Yoga é esse processo de você atuar oferecendo o fruto dos resultados para Deus. Então, isso é Niskama Karma Yoga. E Krishna está recomendando que a gente comece por esse processo, né? De oferecer tudo para Deus. E pouco a pouco isso vai trazer o conhecimento mais profundo. Mas não pensem que isso seja um processo muito difícil, ou que, nossa, então isso eu nunca vou conseguir, porque é tudo gradual. E Krishna, no Bhagavad Gita, vai nos ensinar o processo gradual também, como que a gente pode ir fazendo isso, mas ele está apresentando as coisas e depois aí ele vai nos ensinar ainda. A gente tem vários capítulos, graças a Deus, para a gente entender um pouquinho mais. Então, Arjuna é aconselhado a atuar seguindo a ordem de Krishna, sem desejar os frutos de sua ação. Seguir a ordem de Krishna é verdadeiro yoga, Bhakti Yoga. Para abandonar esse sentimento de propriedade sobre os frutos, é necessário agir em consciência de Krishna, considerando-se a si mesmo como servo de Krishna ou servo do servo de Krishna. Esse é o significado que dão os nossos acharyas, os nossos mestres predecessores, e é que não tem como a gente abandonar essa ideia ou esse sentimento de propriedade nos frutos da ação, a não ser que a gente atua como servo de Krishna, e mais especificamente como servo do servo. Ou seja, se a gente não tem um mestre espiritual, se a gente não atua seguindo a instrução do mestre espiritual, pelo menos compreendendo o que satisfaz o mestre espiritual, e então atuando em coerência com o propósito, com a missão do mestre espiritual, a gente não consegue renunciar a esse desejo. A gente não consegue renunciar tão simplesmente, ah, tá bom, eu não sou o autor das minhas atividades. Teoricamente, a gente pode falar muitas coisas, mas enquanto eu não me considerar a mim mesmo um servo de Krishna, ou um servo do servo de Krishna, ou seja, um servo do meu mestre espiritual, eu sempre vou atuar querendo os meus desejos. Tem um verso muito, muito legal que fala algo assim como que a gente tem que considerar que toda a riqueza, todo o Lakshmi, né, pertence a Narayana. Que todos, o desfrute pertence a Krishna, né, a Govinda. E que todas as glórias pertencem ao mestre espiritual. Então, esse é como uma chave. A gente precisa ter um mestre espiritual que as glórias sempre são dele. Então, se eu faço uma coisa boa, como às vezes tem devotos que falam assim, você vê os acharyas, né, os mestres espirituais, né, falam, não, se alguma coisa boa tem neste livro, é mérito do meu mestre espiritual, mas se tem um erro, é eu que fiz. Né? Então, muitas vezes a gente vai ler alguma introdução em algum livro e fala coisas assim, né? Então, é isso. Dar as glórias para o mestre espiritual, estar conectado com o mestre espiritual ao ponto de compreender que é pelas bênçãos do mestre espiritual que a gente pode obter qualquer coisa na vida, o que a gente pode fazer, o que a gente pode realmente fazer algo para satisfazer a Krishna, porque Krishna satisfaz a vontade do mestre espiritual e dos Vaishnavas, e quando os Vaishnavas nos abençoam, então as coisas vão para frente, compreender essa ciência de ganhar as bênçãos dos Vaishnavas e do mestre espiritual e compreender que é graças a eles que as coisas estão indo de uma forma auspiciosa. Então aí a gente começa a se libertar desse fardo, desse peso grande que é a gente atuar de forma isolada e, portanto, estar sempre com o peso do resultado das nossas ações, sejam boas ou sejam ruins. Então, por isso se fala que quando a gente se inicia, o mestre espiritual tira uma parte do nosso karma.
né? Tira uma parte do nosso peso. Enquanto a gente mais se rende ao mestre espiritual, isso eu quero dizer, enquanto mais a gente atua seguindo a vontade do mestre espiritual, seguindo o propósito, a missão que o mestre espiritual, que é um Vaishnava fidedigno, né? Lembrando que a gente não pode aceitar qualquer tolo como mestre espiritual, a gente precisa aceitar como mestre espiritual alguém que seja uma pessoa que sinceramente esteja seguindo o caminho da Bhakti Yoga. Então, quando a gente atua em concordância com essa vontade do mestre espiritual, aí a gente começa a se libertar desse resultado, que é o que nos ata ao mundo material. Então, aí já pelo menos a gente vê um caminho, né? Então é isso. O Dhananjaya mantenha todas as atividades abomináveis bem distantes através da prática de serviço devocional e nessa consciência renda-se ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto do seu trabalho são mesquinhos. Então, Krishna está falando, Dhananjaya quer dizer o conquistador de riquezas, e Krishna fala, você é um conquistador de riquezas, né? Conquista a riqueza que é maior do que qualquer riqueza neste mundo material. E como? Mantenha todas as atividades bem distantes, abomináveis bem distantes, através de quê? Da prática de serviço devocional. Lembrando isso, a prática de serviço devocional tem várias atividades, entre elas a primeira é se render a um mestre espiritual, se iniciar. E nessa consciência, renda-se ao Senhor. Aqueles que querem gozar do fruto de seu trabalho são mesquinhos. Então, bom, aí entramos em outro ponto, que é o tema de quem que é uma pessoa, qual que é a opinião de Krishna acerca das pessoas que atuam desejando o fruto da ação. Então, as pessoas, exceto o trabalho em consciência de Krishna, todas as atividades são abomináveis, porque sempre prendem o autor ao ciclo de nascimentos e mortes. Então, de novo, a gente fala, a gente está vendo as coisas desde o ponto de vista da transcendência. Ai, mas como assim? Dar comida para os pobres é abominável? Depende do ponto de vista. Se a gente está vendo as coisas desde o ponto de vista da transcendência, essa é uma atividade que vai te amarrar no mundo material, porque você faz isso para ser boazinho com alguém, você tem o desejo aí enredado, você vai ter que nascer de novo para poder ter o resultado disso. É porque você faz com o desejo de obter um resultado. Então, nesse sentido, é abominável. Não pela atividade em si, senão pela forma, pela consciência com que é realizada. Obviamente, existem atividades que são abomináveis em si, né? Tipo, roubar, matar, simplesmente ou sei lá, cometer uma injustiça, obviamente que é abominável. Mas, desde o ponto de vista da transcendência, qualquer atividade que você faz para obter um resultado de algum desfrute, algum desejo, vai te amarrar ao mundo material e por isso é ruim. Somente quem é mesquinho deseja gozar o fruto do seu próprio trabalho, aumentando assim seu enredamento no cativeiro material. Gente. Kamya Karma, ou ação motivada por desejos frutivos, é inferior a Niskama Karma Yoga. Ou seja, atuar para a gente satisfazer os nossos desejos é o que nos prende ao mundo material, cada vez mais. Então, é isso. Bom, deixa eu ver. A palavra mesquinho se refere, ou não sei se a gente, se já estão cansadinhos um pouco, a gente pode deixar por aqui. Porque Sim. se Porque se a gente não perde o. Senão eu vou acabar falando de tudo muito rápido e aí não é legal. Então a gente parou aqui, no verso 2,49, certo? Sim. Tudo Tá. bem? Tem algum comentário? Pergunta? Deixa eu ver aqui quando é o nosso próximo encontro. 11, dia 25 de setembro. Tá bom. Que bom ver você. Haribo. Então, Haribo. então, ótimo.
Hoje fomos pouquinho. É engraçado, tem dias que a gente é 20, tem dias que a gente é 3, né? De repente, mas Haribo, tudo bem. O importante é que a gente está aqui, os vídeos ficam gravados, e aí quem quiser depois escutar, vão ficar à disposição. Eu já subi hoje o do nosso encontro da semana passada. Ah, sim. Eu ia perguntar se você subiu. Sim, Sim? subi agora há pouco. Ah, mas pode mandar o link? Sim, já vou mandar. Eu só não Sim. mandei porque não queria que se confundisse com o outro, o link do Ah, sim, Zoom e sim, ficasse tudo confuso, mas eu vou mandar sim, sim. tá bom? Tá bom. Haribo, Haribo. Haribo. Obrigada por Haribo, participar, que bom que a Vaishnava obrigada. esteve por aqui, muito bom. Haribo, já programa nas suas Haribo. agendas o próximo encontro é 25 de setembro, tá bom? Tá bom. Haribo. Obrigada. Jai. Haribo. Haribo, Guru Padita Bhavani ki obrigada. jai. Srimad Bhagavad Gita Jai, ki jai. Haribo. jai. Jai. Haribo. Obrigada. Haribo, Hare Krishna, boa noite. Hare Haribo, Krishna. boa noite.